E se eu te dissesse que alguns dos remédios mais potentes que existem não estão em uma farmácia, nem trancados em um laboratório, mas estão literalmente escritos na Bíblia? Parece estranho, eu sei. Mas enquanto a maioria corre para comprar comprimidos por qualquer incômodo, existem plantas mencionadas nas Escrituras que acompanham a humanidade há milhares de anos, curando em silêncio. E não estamos falando de crenças sem fundamento, estamos falando de plantas com respaldo científico real, plantas que a ciência moderna está começando a validar. Confirmando o que nossos ancestrais já sabiam, sem microscópios nem ensaios clínicos. Hoje vou te mostrar 20 delas e já te aviso, isso pode mudar completamente a sua forma de entender a saúde. Fique até o final, porque a número 17 não era simplesmente valiosa. Nos tempos bíblicos, literalmente era paga como se fosse ouro. E agora, a ciência acabou de descobrir que ela regula o açúcar no sangue melhor do que alguns medicamentos. E a número 20 não aparece uma ou duas vezes, ela aparece mais de 500 vezes nas Escrituras. É o maior símbolo da vida. E curiosamente, os cardiologistas só agora estão começando a entender o porquê. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, inscreva-se no Sembrando Raíces. Aqui, conectamos a sabedoria ancestral com a ciência moderna para que você pare de depender de soluções superficiais e comece a assumir o controle real do seu bem-estar. Agora sim, vamos direto ao ponto. Estas são as 20 plantas bíblicas que podem transformar a sua saúde, organizadas das mais impressionantes às absolutamente surpreendentes. Número 1, aloé, a planta funerária que cura os vivos. Provavelmente você já viu essa planta no seu banheiro ou na casa da sua avó e pensou, sim, serve para queimaduras. E só isso, errado. A babosa tem uma das menções mais profundas em toda a Bíblia. Aparece em João 19:39, quando Nicodemos leva uma mistura de mirra e babosa, cerca de 34 quilos, para preparar o corpo de Jesus. Pense nisso por um segundo. 34 quilos. Isso não é simbólico, não é decorativo. Isso era um tratamento reservado para alguém extremamente importante. E é aqui que quase ninguém liga os pontos. A babosa não estava ali por tradição, estava ali pelo seu valor terapêutico. No mundo antigo, a babosa era considerada uma das plantas mais poderosas que existiam. Os egípcios a chamavam de planta da imortalidade e Cleópatra a usava diariamente. E ela já aparecia em textos médicos de 4.000 anos atrás. Agora vem a parte interessante. A ciência moderna, enfim, alcançou esse conhecimento. Ensaios clínicos demonstraram que o gel de aloe acelera a cicatrização de feridas, incluindo queimaduras e cirurgias. Reduz a inflamação, melhora a saúde digestiva e pode ajudar até mesmo em doenças inflamatórias intestinais. E não é mágica. O gel transparente que está dentro de suas folhas contém mais de 1.000 compostos ativos. Vitaminas, minerais, enzimas e polissacarídeos que estimulam diretamente a reparação dos tecidos. Traduzindo para a vida real, você se queima, se corta, tem irritação na pele, corta uma folha, aplica o gel e o alívio é imediato, literalmente. Para problemas digestivos, o seu suco pode acalmar a inflamação em todo o trato digestivo. Mas claro, chegou a indústria moderna, cremes com nomes estranhos, fórmulas químicas, efeitos colaterais que ninguém lê. E a babosa ficou como o remédio caseiro, quando na verdade continua fazendo o mesmo que faz há milhares de anos. Só que agora a gente ignora isso. É curioso, né? Uma planta que foi considerada digna de acompanhar Cristo em seu enterro. Provavelmente está agora mesmo em um vaso, a poucos metros de você, esperando que você se lembre do que ela realmente é. Incenso, o presente que nunca deixou de dar. O incenso aparece mais de 20 vezes na Bíblia, desde o óleo sagrado em Êxodo até os presentes para o menino Jesus. E aqui vai uma pergunta que quase ninguém faz. Por que incenso? Por que algo tão específico? É mencionado junto com o ouro? A resposta é mais simples do que parece,
porque o incenso, especialmente da espécie Boswellia, tem sido um dos anti-inflamatórios mais potentes conhecidos pelo ser humano por mais de 5.000 anos. Sua resina contém ácidos boswellicos, compostos que a ciência moderna já comprovou que reduzem a inflamação de forma comparável a certos medicamentos, mas sem a lista de efeitos colaterais. E isso não é teoria. Existem estudos clínicos que mostram melhorias reais em pessoas com osteoartrite, artrite reumatoide, asma e até mesmo doenças inflamatórias intestinais. Pesquisa publicada, revisada e validada. Não estamos falando de fumaça, embora, curiosamente, a fumaça também ajudasse, porque os sacerdotes o queimavam nos templos, não só pelo aroma, mas porque essa fumaça tinha benefícios respiratórios reais. O incenso atua profundamente, bloqueando as enzimas que disparam a inflamação no seu corpo. Isso muda tudo. Tradicionalmente, era usado de várias formas: queimado para problemas respiratórios, misturado com óleos para dor nas articulações ou até mesmo ingerido para inflamação interna. Hoje você encontra como óleo essencial ou suplemento, mas a qualidade importa, muito. E não é por acaso que continua sendo caro. Há milhares de anos valia tanto quanto o ouro. Hoje, o de boa qualidade ainda não é barato. Mas aqui vem a parte incômoda. A medicina ocidental deixou isso de lado. Não porque não funcione, mas porque surgiram alternativas sintéticas, mais fáceis de patentear e vender. Qual o problema? Essas alternativas vêm com efeitos colaterais, danos ao fígado, problemas estomacais, riscos cardiovasculares. O incenso não. Continua fazendo o mesmo que fazia há milhares de anos, sem te destruir no processo. Por alguma razão foi considerado um presente digno de um rei. E 2.000 anos depois, continua cumprindo sua função. Número 3. Mirra, o antisséptico esquecido. A mirra aparece junto com o incenso naquela cena famosa, mas também em Êxodo como ingrediente-chave do óleo sagrado. E quando você entende o que ela realmente faz, tudo faz sentido. A mirra, proveniente da árvore Comifora mirra, é uma resina com propriedades antimicrobianas extremamente potentes. Os médicos antigos a usavam para limpar feridas, tratar infecções e manter a saúde bucal. E sim, a ciência moderna confirmou isso. Ela tem efeitos antibacterianos, antifúngicos e anti-inflamatórios reais, inclusive contra certas bactérias resistentes. Em outras palavras, o que antes era considerado medicina antiga, hoje começa a se parecer muito com o que chamamos de medicina avançada. O uso tradicional da mirra era direto e sem complicações. Ela era misturada com vinho ou água como enxaguante para gengivas inflamadas e infecções. Também era aplicada sobre feridas. E também era ingerida para problemas digestivos. Mas o que é realmente intrigante não é só como ela era usada, mas sim onde ela aparece. A mirra esteve presente no nascimento de Jesus e também em sua morte. Não foi por acaso. Era um símbolo vivo de algo muito mais profundo. A ponte entre a vida e a morte, entre a doença e a cura, entre a decomposição e a preservação. E há um detalhe curioso: seu sabor. É intensamente amargo, daqueles que fazem você duvidar se realmente deveria estar tomando. Mas é justamente aí que está a chave. Esse amargor estimula a digestão e potencializa seus efeitos antimicrobianos. Hoje você pode encontrá-la em forma de óleo essencial, tinturas ou resina. Mas, como sempre, a qualidade faz toda a diferença. Com o tempo, a medicina ocidental a deixou de lado. Chegaram os antibióticos, os antissépticos, sintéticos, e bem, você sabe como isso funciona. Mas na medicina tradicional do Oriente Médio e na ayurvédica, ela nunca desapareceu. Para a saúde bucal, feridas ou digestão, a mirra continua fazendo exatamente o que fazia há milhares de anos. Sem barulho, sem marketing, mas funcionando. Número 4. Oliveira, a árvore da vida. Se existe uma planta que atravessa toda a Bíblia, é a oliveira.
Desde a pomba de Noé, voltando com um ramo em Gênesis, até o óleo da unção em rituais, passando pela instrução em Tiago de ungir os enfermos com óleo. Não é coincidência, não é constância. A oliveira está literalmente entrelaçada com a ideia de cura. E quando você olha para a ciência, tudo se encaixa. O azeite de oliva extra virgem, especialmente o prensado a frio, é um dos alimentos mais estudados na nutrição moderna. A dieta mediterrânea baseada nele está associada a um menor risco de doenças cardíacas, AVC, diabetes e até mesmo menor mortalidade geral. Não é pouca coisa. Suas gorduras monoinsaturadas e polifenóis reduzem a inflamação, melhoram o colesterol, protegem contra o estresse oxidativo e cuidam do seu sistema cardiovascular. Mas na Bíblia não só se comia ou se aplicava. Era usado sobre feridas, na pele, como base para misturar outras plantas medicinais. Era alimento e remédio ao mesmo tempo. O uso era simples, mas potente. Aplicar diretamente na pele, ingerir para a digestão ou usar como veículo para potencializar outras ervas. E aqui vem o importante. A unção com óleo não era apenas um ato simbólico, era terapêutico. A oliveira representava paz, prosperidade, bênção e cura. E não é por acaso que algumas oliveiras, como as do Getsemane, têm mais de 2000 anos, são literalmente testemunhas vivas dessa história. O azeite de oliva nunca desapareceu, mas esquecemos porque era sagrado. Não era só comida, era remédio. E continua sendo exatamente tão eficaz hoje quanto antes. Número 5. Hisopo, a planta da purificação. Não, o hisopo aparece em momentos-chave das Escrituras. Purifica-me com hisopo e serei limpo, diz o Salmo 51. No Êxodo, ele é usado para marcar as portas durante a Páscoa. E na crucificação, ele aparece novamente. Mas aqui está o ponto que quase ninguém menciona. Não foi escolhido por acaso. O hisopo tem propriedades reais. A planta, conhecida como Rhizopus officinalis, contém compostos com efeitos antibacterianos, antifúngicos e antivirais. Sim, exatamente o que você precisa quando fala de purificação. A ciência moderna confirmou que seu óleo essencial combate patógenos respiratórios. E tem sido usado durante séculos para tratar tosse, bronquite e congestão. Além disso, tem efeitos anti-inflamatórios. O uso tradicional era claro: infusões para o sistema respiratório, gargarejos para infecções de garganta e aplicações externas para limpar feridas. Agora pense nisso. Quando os antigos usavam hisopo em rituais de purificação, não estavam apenas fazendo algo simbólico, eles estavam aplicando uma planta antimicrobiana. Em outras palavras, eles estavam reduzindo a propagação de doenças sem nem mesmo chamar isso assim. Isso não é por acaso. Isso é conhecimento prático disfarçado de ritual. Com o tempo, foi substituído por desinfetantes e antibióticos. Mas na fitoterapia tradicional nunca deixou de ser usado para infecções, garganta, sistema respiratório. O hisopo continua fazendo seu trabalho. Silencioso, mas eficaz. Número 6. Figueira. A cataplasma que salvou um rei. A figueira aparece muitas vezes na Bíblia, mas há uma história que muda tudo no livro dos reis. Hoje, o rei Ezequias estava derrotado, gravemente doente, à beira da morte. E o profeta Isaías dá uma instrução muito específica. Peguem uma massa de figos. Nada de rituais complexos, nada de mistério, apenas uma cataplasma. Aplicaram sobre o tumor e o rei se recuperou. Direto, prático, funcional. E sim, funciona. Os figos contêm enzimas como a ficina, com propriedades terapêuticas reais. A ciência já demonstrou. Seus extratos têm efeitos antimicrobianos. E o uso de cataplasmas para tratar furúnculos, feridas e problemas de pele está documentado em várias culturas. Além disso, são ricos em fibras, minerais e antioxidantes. Ou seja, não só curam por fora, mas também por dentro. Tradicionalmente, amassavam-se figos frescos ou embebidos.
e eram aplicados sobre inflamações, abscessos ou infecções. Ao mesmo tempo, eram consumidos para melhorar a digestão e aliviar a prisão de ventre. A história de Ezequias não é apenas um relato espiritual, é evidência de algo mais incômodo. As escrituras também registravam medicina prática e funcionava. Hoje os figos ainda estão lá. Em supermercados, em feiras, em quintais, continuam sendo eficazes, mas agora vemos como um lanche irônico, não é? A mesma fruta que salvou um rei. Agora você come olhando para o celular. Número 7, romã. A fruta do templo. Nos tempos bíblicos, a romã não era apenas mais uma fruta, era um símbolo. Aparecia bordada nas vestes dos sacerdotes, representando abundância, vida e algo mais que só agora estamos começando a entender. Porque por trás desse símbolo havia uma razão real. A ciência moderna não só a confirma, ela a colocou em um pedestal. A romã, Punica granatum, está entre os alimentos com maior concentração de antioxidantes já registrados. Não é exagero, é um fato comprovado. Os estudos clínicos mostram algo muito claro. Seu suco melhora a saúde do coração, ajuda a reduzir a pressão arterial, combate a inflamação e até pode retardar o avanço de certos tipos de câncer. E não para por aí. Sim, também foram observadas melhorias no fluxo sanguíneo, nos níveis de colesterol e na saúde das artérias. O segredo? Compostos como as punicaláginas e outros polifenóis, antioxidantes mais potentes do que os do chá verde ou do vinho tinto. Sim, mais potentes. O uso tradicional era simples: comer a fruta, beber o suco e usar a casca, que curiosamente tem propriedades ainda mais fortes para tratar diarreias e infecções. Até mesmo as flores e a casca tinham aplicações medicinais. Agora entenda isso: as romãs não decoravam o templo por estética. Elas não estavam bordadas nas vestes sacerdotais só porque ficavam bonitas. Eram símbolos de vida, porque literalmente sustentavam a vida. Eles sabiam o que faziam. A romã nunca desapareceu. Mas nós a rebaixamos mentalmente a uma fruta saudável. Saudável, quando na verdade era medicina preventiva, de alto nível para o coração, a inflamação e a longevidade. Ela continua fazendo o mesmo que fazia há milhares de anos, só que agora nós a subestimamos. Número 8. Cedro, a madeira que protegia o sagrado. O cedro do Líbano aparece mais de 70 vezes nas Escrituras. Não é por acaso. Foi o material principal do Templo de Salomão, e não só pela sua aparência. O cedro não foi escolhido por ser bonito, foi escolhido porque protege. A madeira e seu óleo têm propriedades antimicrobianas reais, não é mito. Os cedros libani produzem óleos aromáticos que repelem insetos, resistem à decomposição e atuam como antissépticos naturais. A ciência moderna confirma isso. Propriedades antibacterianas, antifúngicas e repelentes. O uso tradicional era muito lógico. Queimar para purificar ambientes, usar seu óleo na pele ou em feridas e armazená-lo perto de alimentos ou tecidos para evitar que fossem danificados. Era basicamente um sistema de conservação natural. E aqui está o detalhe que a maioria ignora. Quando as escrituras falam sobre o uso do cedro em rituais de purificação, na construção de espaços sagrados ou até mesmo em tratamentos como os descritos, não era simbolismo vazio, era funcional. O cedro ajudava ativamente a prevenir contaminação e decomposição. Hoje, os grandes cedros do Líbano estão em perigo, mas sua essência continua viva em óleos de espécies relacionadas e continuam cumprindo a mesma função: proteger, limpar e preservar em nível molecular. Número 9, mostarda. O remédio do tamanho da fé. Jesus usou a semente de mostarda como exemplo de crescimento. Mas por trás da metáfora havia algo mais. A mostarda não era apenas uma ilustração, era remédio. Durante séculos, os emplastros de mostarda, feitos com sementes moídas misturadas com água ou óleo, eram aplicados no peito para tratar congestão, resfriados e até mesmo pneumonia. Funcionavam?
Sim, porque geram calor e esse calor aumenta o fluxo sanguíneo, ajudando a descongestionar. A ciência moderna identificou os compostos responsáveis, glicosinolatos, que se transformam em isotiocianatos. Parece técnico, mas basicamente são substâncias com efeitos anti-inflamatórios e potencial anticancerígeno. Além disso, as sementes eles são ricas em minerais e possuem propriedades antimicrobianas. O uso tradicional era bastante completo: emplastros no peito, banhos de pés para aliviar a congestão e consumo direto para estimular a digestão e a circulação. Mas aqui vai um aviso importante: a mostarda não é brincadeira. Se você deixar um emplastro por muito tempo, pode queimar a pele. Era usado com cuidado, com respeito, porque era potente. Com a chegada dos medicamentos modernos, ela foi substituída por descongestionantes e antibióticos que, aliás, muitas vezes só mascaram o sintoma. A mostarda faz algo diferente. Ajuda o corpo a fazer seu trabalho, não o substitui, o ativa. No entanto, antes de te revelar o número 10, sejamos honestos por um segundo. Tudo isso te interessa, te motiva, te desperta, mas depois você volta para o mesmo de sempre. Scroll, distração, barulho e no final do dia você não aplica nada. Não é falta de inteligência, é falta de foco. Por isso, deixo abaixo algo que pode mudar o jogo se você usar bem. Um teste gratuito de 30 dias do Audible. Audiolivros de verdade. Ideias que entram na sua cabeça enquanto você caminha, treina ou dirige. Sem esforço extra, sem aquele amanhã eu começo. Está na descrição. Use ou continue consumindo conteúdo que te diverte, mas não te transforma. Número 10, hortelã. A erva que até entrava no dízimo. Jesus mencionou a hortelã em Mateus 23:23, criticando os fariseus por se preocuparem em dar o dízimo da hortelã enquanto ignoravam o que era mais importante. Mas há um detalhe-chave aí. A hortelã era valiosa o suficiente para fazer parte do dízimo. Isso já diz muita coisa. No mundo antigo, a hortelã não era só um sabor para o chá, era remédio. Durante milhares de anos, ela foi usada para problemas digestivos, náuseas, dores de cabeça e doenças respiratórias. E a ciência, mais uma vez, confirma isso. O óleo de hortelã-pimenta demonstrou ser eficaz para a síndrome do intestino irritável, reduzindo a dor e a inflamação abdominal. O chá de hortelã ajuda com náuseas e indigestão, e o mentol, aquela sensação de frescor que você sente, não é por acaso. Abre as vias respiratórias, alivia a congestão e pode reduzir dores de cabeça. É uma daquelas plantas que parece simples até você entender tudo o que ela faz, e então você nunca mais a vê da mesma forma. Uso simples, direto e eficaz. Chá de hortelã depois das refeições para a digestão, óleo nas têmporas para dor de cabeça e vapor para desobstruir as vias respiratórias. E o curioso é que ela cresce em qualquer lugar, tão facilmente que acabamos deixando de respeitá-la. Mas houve um tempo em que ela era tão valiosa que era oferecida ao templo. Era assim tão importante cuidar da digestão quando não existiam pílulas mágicas. A hortelã nunca desapareceu, mas deixamos de vê-la como remédio. E, no entanto, continua fazendo o mesmo. Alivia náuseas, acalma o estômago, clareia a mente sem complicações. Assim, você começa a perceber o padrão se notar que as escrituras não falavam apenas da alma, mas também do corpo. Então fique atento, porque agora é que começa a ficar interessante. Número 11. Arruda, a protetora amarga. A arruda aparece junto com a hortelã como uma dessas ervas de que se pagava o dízimo com precisão e não era por acaso, ela tem um sabor forte, amargo. Desses que não são convidativos, mas funcionam. Era usada para problemas digestivos, inflamação e até mesmo desconfortos menstruais. A ciência identificou compostos como a rutina e flavonoides com efeitos anti-inflamatórios reais. Mas aqui tem algo importante. Não é uma planta para usar sem pensar. Pode causar fotossensibilidade e até estimular contrações uterinas. Em outras palavras, é potente e exige respeito.
Por isso, ela foi ficando em segundo plano. Não por ser inútil, mas porque requer conhecimento. A arruda nos lembra algo desconfortável. Nem toda medicina é suave. Algumas são intensas e justamente por isso funcionam. Número 12. Coentro, a lembrança do maná. Quando os israelitas descreveram o maná, eles o compararam com sementes de coentro. Isso já te diz algo. Era uma referência comum. O coentro, tanto em folhas quanto em sementes, é usado como remédio há milhares de anos. Hoje sabemos que ele ajuda na digestão, combate micro-organismos e pode influenciar nos níveis de açúcar no sangue. Sim, até mesmo isso. Alguns estudos mostram melhorias na glicose e no perfil lipídico. Tradicionalmente, as sementes eram usadas para gases, inchaço e as folhas para depuração e equilíbrio digestivo. E aqui vem o interessante. O coentro nunca deixou de ser usado, mas nós o reduzimos a um condimento, quando na verdade era uma ferramenta terapêutica. No entanto, antes de te revelar a número 13, pare um segundo e seja honesto com você mesmo. Você percebe que o que está ouvindo pode mudar completamente a forma como você entende sua saúde e mesmo assim a maioria nunca vai chegar até aqui? Você sim. Isso diz mais sobre você do que imagina. Deixe um comentário com: já não posso mais ver isso do mesmo jeito, porque quando você entende, não tem mais volta. Número 13, cominho. O remédio silencioso. O cominho aparece em textos bíblicos relacionados à sabedoria e ao cuidado, e não é por acaso. Ele tem sido usado por mais de 4.000 anos para ajudar na digestão. E hoje sabemos que também ajuda a regular o açúcar e o colesterol. Ele contém compostos com efeitos anti-inflamatórios e antioxidantes reais. Na prática, infusões para a digestão. E uso constante na cozinha como medicina preventiva. Nunca saiu das nossas vidas, só deixamos de vê-lo como algo além do sabor. Número 14. Alho, a medicina que construiu impérios. Quando os israelitas se lembravam do Egito, eles se lembravam do alho. E não era nostalgia pelo sabor, era pelo que ele fazia. O alho é provavelmente uma das plantas mais estudadas do mundo. E os resultados são contundentes. Ele faz bem ao coração, fortalece o sistema imunológico e combate bactérias, vírus e fungos, reduz a pressão arterial. Melhora o colesterol e protege contra doenças cardíacas. Tudo graças a compostos como a alicina. Os egípcios davam isso aos trabalhadores que construíam as pirâmides, não por tradição, mas por desempenho. E aqui está a ironia. Durante anos, isso foi descartado como um remédio caseiro. Hoje, até médicos recomendam isso. O alho não mudou. Será que nossa percepção mudou? Número 15. Cebola. O remédio que ninguém leva a sério. A cebola andava de mãos dadas com o alho e tinha o mesmo status. Rica em compostos de enxofre e antioxidantes como a quercetina. Oferece benefícios antimicrobianos, anti-inflamatórios e cardiovasculares. Era usada em cataplasmas para o peito, era consumida crua para infecções e fazia parte do cuidado diário. Durante epidemias, as pessoas colocavam cebolas nos cômodos. Ou não entendiam o mecanismo, mas intuíram algo e não estavam tão longe. Hoje, ela está em toda parte e por isso ninguém a valoriza. Número 16. Bálsamo de Gileade, o remédio que se tornou lenda. Não há bálsamo em Gileade? Não era uma metáfora vazia, era uma pergunta real. Porque esse bálsamo era um dos remédios mais valiosos do mundo antigo. Uma resina usada para feridas, inflamações e infecções. Tão preciosa que era dada de presente a reis. Hoje, a planta original está quase extinta, mas seu legado permaneceu. Ela se tornou sinônimo de cura, e isso já diz tudo. Número 17, cássia, a especiaria que valia ouro. Aqui está aquela que mencionei no início. A cássia era tão valiosa que era pesada como ouro. Fazia parte do óleo sagrado e não era pelo seu aroma. A ciência já comprovou que ela tem efeitos antimicrobianos, anti-inflamatórios e regula o açúcar no sangue. Melhora a sensibilidade à insulina e ajuda a manter os níveis de glicose estáveis, graças ao seu composto principal, o cinamaldeído.
Mesmo que hoje você a veja como uma canela barata, ela faz exatamente o mesmo. Número 18, canela. A casca que moveu impérios. A canela verdadeira era ainda mais valiosa do que a cássia, e as evidências científicas são sólidas. Melhora o controle do açúcar, combate a inflamação e tem efeitos antimicrobianos. Aumenta a sensibilidade à insulina e protege múltiplos sistemas do corpo. Era usada para digestão, infecções e como parte de pomadas. Hoje é comum. Mas houve guerras por ela. Guerras. Número 19. Açafrão. O ouro vermelho. O açafrão não era apenas caro, era exclusivo e continua sendo. Mas o impressionante não é o seu preço, é o seu efeito. Estudos mostraram que ele pode melhorar sintomas de depressão e ansiedade, com resultados comparáveis aos de alguns medicamentos. Também protege o cérebro, reduz a inflamação e apoia a saúde visual. Uma espécie com impacto neurológico real e tudo em apenas alguns fios. Número 20. A videira é o coração de tudo. Mais de 500 vezes nas Escrituras. A videira não é apenas uma planta, é um símbolo completo. Jesus se descreveu como a verdadeira videira. Mas além do simbolismo, existe a biologia. As uvas e o vinho, com moderação, têm efeitos profundos na saúde cardiovascular. Polifenóis, como o resveratrol, protegem o coração, reduzem a inflamação e favorecem a longevidade. Melhoram o colesterol, reduzem riscos e explicam fenômenos como o famoso paradoxo francês. O vinho não era apenas ritual, era remédio, e as uvas foram sustento durante milhares de anos. Se você chegou até aqui, já percebeu. Isso não é apenas espiritualidade, é conhecimento prático, validado. Essas plantas não são mito, são remédio, e estiveram aí o tempo todo, esperando que alguém volte a olhar.